Olá, este é mais um Drop CCA que chega aí até você para a sua edificação espiritual. Nós estamos falando sobre o temor do Senhor e aí pegando subtópicos, né, a cada mensagem. E agora nós vamos falar: prepare-se para receber. A última chuva da glória de Deus está se aproximando rapidamente. A glória de Deus sempre diminui devido ao pecado e à indiferença para com o Senhor. Essa diminuição é gradual, mas pode chegar ao ponto de quase se apagar, como aconteceu nos dias de Eli. Após sua morte e de seus filhos, a arca foi levada pelos filisteus. Os filisteus mudaram a arca de cidade por 5 vezes e sempre eram acometidos de tumores e morte. Depois de 7 meses, decidiram devolver a arca para Israel. Os filisteus oraram pedindo que Deus retirasse o castigo de sobre eles, e assim aconteceu. Quando Davi assumiu o trono de Israel, ele ansiava pela restauração da glória de Deus em Israel. Davi se dispõe a trazer de volta a arca que estava na casa de Abinadab. Uzá caiu morto porque segurou a arca quando os bois tropeçaram, o carro, né, que vinha trazendo carro de bois. Esse ato foi considerado por Deus irreverência. E ele então foi fulminado por causa dessa irreverência. Porque os filhos de Eli não caíram mortos por causa dos seus pecados? A arca estava ali, mas a glória de Deus já havia partido, saído dali. Com Uzá, a glória de Deus estava retornando. E quanto maior é a glória manifesta de Deus, mais rápido e mais severo é o seu julgamento pela irreverência. Davi deve ter se perguntado: se o meu melhor foi julgado inaceitável, como a arca do Senhor virá até mim, até Israel? A nossa responsabilidade é buscar o conhecimento de Deus. Quando nós não temos a resposta, nós vamos buscar em Deus. Provérbios 2, 1-5. Se Davi e os sacerdotes tivessem lido o conselho da palavra de Deus, eles teriam entendido que os únicos que podem carregar a arca de Deus, que podiam, carregar a arca de Deus, eram os levitas. Não através aí de um carro, mas suspenso por varas e carregadas aí nos ombros deles, conforme está em Êxodo 25:14, Números 4, 15 e 7, verso 9. Esta falta de conhecimento fez com que os israelitas copiassem a maneira dos gentios ou do mundo de carregar a presença do Senhor. Os filisteus eram ignorantes quando enviaram a arca de volta sobre um carro, mas a Israel havia sido confiados os oráculos de Deus, portanto, eles eram responsáveis.
O resultado da negligência deles em buscarem o conselho de Deus através da sua palavra foi que a imagem de Deus foi reduzida mais uma vez à percepção do homem corruptível. Foi por isso que os israelitas honraram a Deus com o mesmo método usado, por aqueles que não tinham conhecimento de Deus. Eles foram zelosos, mas Deus ainda considerava seus métodos irreverentes. Estamos cometendo o mesmo erro hoje. Substituímos o conhecimento de Deus pelas técnicas motivacionais criadas pelo homem não regenerado. A música, ela exerce um papel chave para cultivar uma atmosfera para a presença do Senhor. Ela tem a capacidade de abrir e preparar o coração das pessoas. Que Deus levante jovens aí, cristãos, santos, que se recusem a fazer concessões com os métodos mundanos, mas que com sua música de adoração nos levarão ao coração de Deus. As pessoas gostam de entretenimento. Na igreja, aprendemos a atrair as pessoas apelando para o seu desejo de serem entretidas. Desta prática surgiu o que chamamos de igrejas light ou igrejas liberais. Essas igrejas podem atrair grandes multidões, mas será que vale a pena quando o preço é ofender a Deus? O que faremos? Busque o conhecimento de Deus. Primeiro, submeta-se ao processo de purificação de Deus e não reclame quando você passa por provações. Não murmure quando você estiver num deserto espiritual e aí Deus está provando você. Assim, em breve você se alegrará, se regozijará, pois Deus não reterá a sua glória para aqueles que têm fome dele. Não podemos ignorar as Escrituras que trazem correção, instrução e ajustes ou que nos conduzem à santidade. Em Oséias, capítulo 6, versículos de 1 a 2, lemos: Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Essa passagem descreve o processo de refinamento de Deus na sua igreja, preparando-a para a sua glória. Ele feriu, mas ele curará. Um dia para o Senhor é igual a 1000 anos para nós. Está lá em 2 de Pedro 3, verso 8. 2 dias é igual a 2000 anos desde a ressurreição do Senhor Jesus. Estamos chegando ao tempo em que Deus restaurará a sua glória ao seu templo. O terceiro dia fala do reino milenar de Cristo por 1000 anos, portanto, quando ele viverá e reinará diante dos nossos olhos.
Oséias dá maiores instruções sobre como viver e o que buscar enquanto nos preparamos para a sua glória. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra, ou chuva serôdia. Oséias nos assegura que a sua gloriosa vinda é tão certa como o nascer do sol pela manhã. Há um determinado tempo, né, que quer estejamos prontos ou não, então o Senhor virá com toda a sua glória. A nossa busca deve ser, então, o conhecimento do Senhor. Davi e seus homens tinham fome da presença do Senhor, mas lhes faltava o conhecimento de Deus. Esse conhecimento poderia ter impedido a morte de Uzá, e hoje não é diferente. Eu e você precisamos priorizar o conhecimento revelado de Deus para não pecarmos contra Ele por ignorância. Na verdade, queremos experimentar tudo o que Ele tem para nós. É urgente que nos santifiquemos para poder receber sua glória e não sermos destruídos por causa da irreverência. Que você possa, entender o que o Espírito está falando à igreja, preparando-a para esse derramar, e também que ela cresça em santidade, em temor ao Senhor, em reverência à sua presença, para que nós sejamos abençoados e não destruídos. Que você possa se motivar, se conscientizar realmente e dar o passo necessário para buscar esse conhecimento. Amém.